Meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar de uma forma rica e abundante. Eu quero aqui nessa manhã fazer aqui umas considerações bem breves nessa nossa live. Ela vai ficar gravada para você. São poucos minutos. Livro do profeta Joel, capítulo 1 e capítulo 2. Se você observar, o capítulo 1 ele vai trazer umas narrativas acerca dos acontecimentos que estão em torno ali do povo. E uma promessa de tornar aquele povo uma grande nação forte. Mantendo viva essa promessa no meio do povo de Israel. Joel capítulo 2, se você observar os versículos 11 ao versículo 17, alguns trechos vão nortear essa nossa conversa. Como diz um pastor muito conhecido, pastor Luciano Subirá, pano de fundo para o que vamos conversar, né? É uma orientação, uma bússola, o norte que vamos estar trilhando do versículo 11 ao 17. No versículo 11, o Senhor levanta a sua voz, ou seja, um povo que ainda ouvia a sua voz, mas com resistência. Por isso que ele levanta a sua voz, ou seja, é como se ele estivesse impostando a sua voz, colocando a sua voz de uma forma mais firme, mais ríspida, com o profeta, para que ele transmitisse isso ao povo. Ele continua fazendo isso. E aí no versículo 12 ele fala de um processo. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E não só de palavras, ou seja, chega de palavras, chega de simplesmente uma narrativa só. Eu quero uma prova de vida, não prova de vida que hoje existe nos bancos, mas uma prova de comprometimento, que vocês realmente estão interessados naquilo que eu estou interessado, que vocês querem viver aquilo que eu quero que vocês vivam. Então ele vai falar do processo. Convertei-vos os vossos corações, e não somente de aparência. Então nesse processo envolve jejum, choro e clamor, ou pranto. Clamor é uma coisa, oração é uma coisa, clamor é uma coisa e pranto é outra coisa, né? O pranto, né? Pranto é de lamentação, é de clamor exacerbado, é de clamor de quem está num processo, num nível de angústia tão grande. Então pranto. São três coisas: jejum, choro e pranto. Pranto já é o terceiro nível do processo de oração. O quarto nível é intercessão. Oração, clamor, pranto e intercessão. 4 níveis da oração. Uma outra ocasião a gente fala sobre isso. Versículo 13. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficiar, ou em beneficência, e se arrepende do mal. O Senhor quer beneficiar aqueles que o seguem, mas para tal é preciso se enquadrar naquilo que Ele estabelece. Algumas pessoas pregam que basta você vir aceitar a Jesus e pronto, você vai ser beneficiado por todas as bênçãos que estão na Bíblia. O próximo trimestre da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD vai falar sobre promessas. E promessas, elas existem desde o princípio das coisas. Porém, existem alguns regulamentos. Existem promessas que você não precisa fazer nada para recebê-las. Existem promessas que você tem que renunciar à sua carne para recebê-las. E existem promessas que você tem que morrer ou ser arrebatado para vivenciá-las. Que nível de promessa você espera? Se você espera uma promessa somente para este mundo, para essa vida, miserável você é, porque essa vida é passageira.
no máximo aí 70 anos, que passou disso já se torna enfado, por mais que hoje tenhamos uma geração que se vive muito, se ultrapassa os 90, e aqueles que são mais cuidadosos chegam aí, pela misericórdia de Deus, a ultrapassar os 100 anos. E aí, como é que fica essa questão? E ele vai falar no versículo 14, confissão e conversão. Confissão e conversão. Arrependei-vos, ou seja, voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus, ou seja, de renúncia, de abnegação, de não resistência ao Senhor vosso Deus. Ou seja, você vai confessar e se converter. Flávio, eu já sou evangélico, já sou obreiro, já sou pastor, já sou líder, já sou diaconisa. Não importa. Todos os dias precisamos fazer uma autoanálise. Será que fizemos algo que precisa de confissão? Será que existe algo que precisamos nos arrepender? Toda terça-feira de culto de ensino ou de culto administrativo, éramos convidados a nos confessar no sentido a Deus, não confessar no sentido religioso de entrar ali no confessionamento, mas no sentido de confessar diante de Deus no seu íntimo, de abrir o seu coração, de rasgar o seu coração. E uma vez entendendo isso e achando o que ali estava, se fôssemos de uma forma convidativa pelo nosso Espírito, com o Espírito Santo, entendermos que estávamos em atitude não agradável ao Espírito Santo, não agradável ao nosso Deus, ao nosso Cristo Jesus, nosso Salvador, nos arrependíamos ali naquele ato. E dependendo do nível da questão a ser confessada, reconhecida, fazíamos isso ao nosso pastor presidente, ao nosso líder de mocidade, a um dos nossos obreiros, e posteriormente, decidindo em conjunto, poderíamos levar isso à igreja pedindo perdão, e dependendo ainda mais do nível, poderia caber aí, caber, sei que a palavra conjunto não fica tão bonito, mas não está errado, mas poderia sim ser aplicado aí uma repreensão, uma disciplina ou até mesmo uma exclusão, ok? São 3 níveis diferentes. Repreensão, alguém vai te repreender e ponto. Vai e não peque mais. Converta o seu caminho mal em caminho bom. Foi só uma repreensão. Outra coisa é você receber uma advertência e uma disciplina. Olha, você errou nesse aspecto, precisa corrigir, e você ficará um período de disciplina para que você possa sentir o peso do seu ato e possa desejar estar em comunhão. Esse era o sentido da disciplina, mostrar que valia a pena fugir do pecado da carne, porque estar longe da comunhão, longe das atividades do culto, longe da intimidade com os irmãos era muito ruim. Abrir mão da ceia por causa do pecado. E o outro nível era um nível de disciplina mais elevada, que era a exclusão. Aí era-se feita uma avaliação com o pastor presidente, junto com uma comissão, dizendo, olha, houve esse erro, houve essa prática, o irmão ou irmã, o obreiro ou obreira, já reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua falha, e mediante a isso veio confessar o seu pecado, deixando o seu pecado e dizendo que quer mudança. Então, mediante ao nível de esclarecimento da palavra, entendemos que essa pessoa precisa ser disciplinada, porque ela é parte do corpo de Cristo e precisa servir de exemplo dentro de um contexto aí, não exemplo punitivo, mas o exemplo de uma necessidade de andar em santidade para não cumprir com as concupiscências da carne e voltar ao pecado, e não influenciar outras pessoas a estarem exercendo o mesmo pecado, uma vez que não houve punição. Então, a disciplina elevada com a exclusão desta pessoa do rol de membro servia-se para isso. Mas o objetivo não era abandonar essa pessoa, era oferecer a essa pessoa uma ajuda presencial, uma ajuda ministerial e um nível de visitação a esta pessoa, um acompanhamento.
ok? E muitas pessoas não faziam isso, muitos obreiros faziam isso, muitos líderes não faziam isso, como não fazem até hoje. Então, infelizmente, hoje, tudo isso, essa prática que aqui você vai ver em Joel como bússola, como norte, como plano de fundo, como trilho, como uma orientação para que pudéssemos exercer. E confissão e conversão. Não basta não basta apenas convergir sem confissão. Não basta apenas confessar sem convergir. Confissão e conversão são duas coisas diferentes. E ele segue dizendo: convergir, mudar a direção, tocar a buzina em Sião, santificar em jejum, proclamar um dia de proibição. Versículo 15. Ou seja, agora não mais só aqueles que confessaram, que trouxeram o pecado, que trouxeram uma exposição do que estava acontecendo, mas agora essas mesmas pessoas que trouxeram esses relatos, elas vão levar um relato ao povo, dizendo: olha, não basta somente isso, precisamos conclamar um arrependimento coletivo, precisamos conclamar uma confissão coletiva, ou seja, todos nós pecamos. Lembra de Abacuque? Abacuque começa o capítulo 1, capítulo 2, falando sobre o pecado do povo, por que o Senhor está pesando a mão, por que o Senhor está direcionando o seu ímpeto para o povo, por que isso está acontecendo. Aí no capítulo 3 ele começa a entender isso, a grandeza da ação de Deus sobre o povo, não para destruí-lo, mas para recuperá-lo, não para desprezá-lo, mas para trazer junto a si uma necessidade de arrependimento e de desejo de estar com o seu Criador, com o seu Deus em comunhão. E Abacuque entende isso a partir do capítulo 3, ele vai mostrar isso para a gente. Finalizando aqui, versículo 17, quebrantamento. Aqui já começa a mudar a figura. Primeiro Deus expõe. Agora ele convida a uma mudança, a uma tratativa. Se vocês se quebrantarem, eu vou entrar com remédio. Se vocês se quebrantarem, eu vou entrar com bálsamo. Se vocês se quebrantarem, eu vou entrar com o refrigério. Se vocês se quebrantarem, eu vou entrar com o milagre, né? E aí ele vai dizer: chorem os sacerdotes. Olha como é que ele aperta aqui. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Porque até então ele está falando de uma forma muito aberta a todo o povo, independente de quem trouxe a informação. Ele está dizendo o seguinte: olha, leve a todos, Joel. Todos precisam fazer isso. Não é só o líder, toda a congregação. Não é só o diaconato, toda a congregação. Não é só o presbiterado, toda a congregação. Não é só o corpo de obreiro, toda a congregação. Precisa conclamar um jejum, uma santificação, uma busca coletiva. Imagina toda a congregação clamando. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina toda a congregação junta em um mesmo propósito. Quantas coisas Deus faria e fará, ok? E tem feito em alguns lugares. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre em alpendre e o altar, ou seja, entre o alpendre e o altar. O alpendre seria a porta de entrada ao altar, entre uma área e outra. Todo aquele processo, ok? Alguns vão dizer que o alpendre é a entrada para o altar, né? Vamos colocar assim. Não importa a definição, não vou entrar nesse mérito. O importante é que você entenda que aqui é uma convocação aos sacerdotes e os ministros. Estamos falando de sacerdote e ministro. Alpendre aqui poderia ser reduzido, não a entrada principal, mas a entrada para o altar. Do alpendre, da entrada do altar até o altar. Se arrependam, conclamem um jejum. Ele vai dizer aqui, e ele continua: digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Olha o clamor, o papel sacerdotal, papel de sacerdote. Eles estão conclamando ao Senhor que venha intervir no povo, mas usando de uma forma branda, com misericórdia. Aí ele vem dizer: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio.
para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o vosso Deus? Aí aqui nesse versículo, é como se dissesse o seguinte, assim, poupa-nos, Senhor. É como se o Senhor, né, como, Deus falando ao povo, é como se o povo falasse, Senhor, nos poupe, não pese sua mão sobre nós, não retire de nós a tua promessa, não afaste de nós as tuas bênçãos, não deixe de lançar sobre a terra a chuva, serode ao temporã, não deixe de nos abençoar com as tuas bênçãos, porque senão o povo vai olhar e vai dizer assim, e onde é que está teu Deus? Porque o pau está quebrando sobre vocês, está vindo um monte de situações negativas, e aí? Se vocês tivessem realmente o Deus forte que vocês professam, vocês não estariam assim. Então, como se o povo jogasse isso para Deus e dizendo assim, tu não pode fazer isso conosco. Se fizeres conosco, é o teu nome que está em jogo. Só que aqui Deus está dizendo isso, para com esse negócio, porque eu não preciso de defensor, não preciso que ninguém me defenda, eu sou Deus, eu criei todas as coisas, sei tudo, eu conheço os vossos corações, eu sei que vocês não estão sendo sinceros, vocês só estão preocupados com o corpo de vocês, em tirar as necessidades e não faltar as necessidades básicas, e também não ficarem expostos aos seus pecados, às suas vergonhas. É isso que ele está dizendo. Então para com esse joguinho de querer dizer que se eu pesar a mão sobre vocês, eu vou estar sendo visto como um Deus mau para a sociedade, para os outros povos. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero acertar minhas contas com vocês, porque vocês é que foram chamados para serem diferentes na sociedade, diferentes nas regiões, diferentes por onde vocês quiserem estar, aonde vocês forem. Eu tenho um direcionamento para vocês estão indo para um outro direcionamento. Não importa, a escolha é de vocês, mas o pesar a mão, a decisão é minha. E estou pesando a mão sobre vós, porque vocês precisam estar buscando a minha face. E é por isso que ele vai falar nos versículos acima, já falando sobre eles, a necessidade de mudança e de conversão. Confessar e convergir. Já era um povo, para que confessar se já era um povo? Confessar aqui não é a quem eles se inclinavam, não é a quem eles buscavam, é confessar o que estava escondido. Confessai. Traga isso aí que está no purão, é isso que está escondido aí dentro de vocês, põe para fora. Eu quero ouvir de vocês, porque eu conheço o coração, eu conheço juntas e medulas, eu conheço tudo, mas eu quero que vocês falem. Reconheça onde está o erro de vocês. E hoje vivemos uma geração assim, que aponta o defeito e as falhas dos demais, mas não reconhece suas falhas. Eu não estou falando aqui de membresia não, tá? Eu estou falando aqui de sacerdotes e ministros. Muitos de nós queremos cobrar, mas não queremos reconhecer as nossas falhas. Queremos instruir que orem, que busquem, que leem, e nós mesmos já não oramos, não lemos, não participamos. E aí? É disso que o Senhor está falando ali através do profeta Joel, no capítulo 12. Mas chegamos no capítulo, dentro desse capítulo 2, chegamos no versículo 18 e 19. E aí eu já vou apontando aqui para o fechamento. Versículo 18. Então o Senhor terá zelo. Depois de tudo isso que ele falou acima, ele vai dizer, se tudo isso acontecer, ele vai dizer, o Senhor terá zelo. O Senhor terá zelo. O Senhor responderá. Ou seja, nós servimos a um Deus que tem zelo e que responde. Mas ele tem algumas restrições para exercer o seu zelo e para exercer essa resposta. Então, precisamos entender isso. Essa história de que Deus é pai de todos, não, Deus ele é criador de todas as coisas. Eu preciso de entender o que são filhos de criação, aquilo que Deus criou, criar aqui de trazer a existência. E a partir de Adão, o primeiro homem, o Senhor vai criar. Ele é o primogênito da criação, ok? Não da geração. O primogênito da geração é Jesus. Jesus é o primeiro. Aí por isso que ele tem o título de unigênito, único, gerado pelo Pai por intermédio do Espírito Santo, no ventre de Maria. Todos os outros que vieram depois, ou que vierem depois, e todos os que vieram antes, com exceção de Adão e de Eva, foram gerados com a participação do homem.
Jesus não. Ele é o primogênito da geração e unigênito. Ele, ao mesmo tempo que ele é primogênito do fator unigênito, único, de exclusividade. Ele é o único, gerado por meio do Espírito Santo no ventre de uma mulher chamada Maria. A partir de Jesus, não há outro que será gerado a partir do efeito do Espírito Santo sem a ajuda do homem. Você vai ver Isabel, você vai ver no Velho Testamento mulheres que vão engravidar por um intermédio da ação divina, mas tem a semente do homem. O que houve, única vez, e não haverá mais, foi a concepção por meio do Espírito Santo junto ao óvulo feminino. O Espírito Santo vai fertilizar, vai conceber, vai gerar em Maria uma criança sem pecado adâmico, sem participação do homem, sem participação do pecado humano, da natureza humana. Por isso que Jesus, ele em tudo foi tentado e nada pecou. Ele era e é o único digno do nosso louvor e nossa adoração. Ele foi o único digno de morrer pelos nossos pecados no Calvário e em tudo foi tentado e nada pecou. Ele foi o único digno de morrer no Calvário. Ok? Unigênito do Pai. Coisas que Jesus passou que ninguém mais passará, porque ele é o único, unigênito do Pai, preparado para aquilo. Ok? Adão foi criado. Eva foi criado. Adão foi criado do pó. Eva foi criada a partir da costela de Adão. Então foi criado. Não existia, passou a existir. Deus não é criado. Deus não existe. Deus é. Ele não é partir de. Tudo aquilo que é a partir de é criado. Adão é a partir do pó, ele é criado. Eva, a partir da costela de Adão, é criada. Jesus não é criado, ele é gerado. Jesus não é criado, repito, ele é gerado no ventre. O texto é muito claro. Bem, criou Deus o homem e a mulher. Criou Deus o homem do pó. Criou Deus o homem a partir da costela de Eva. Gerou Deus, por meio do Espírito Santo, no ventre de Maria, o unigênito do Pai. Espero que tenha ficado bem claro isso, tá? Para não ter dúvida e alguém não falar que eu disse algo que eu não disse. Ok? Eu abri aqui um spoiler, aqui, um parênteses, para falar de um tema que é nível de bacharel, né? Você que é aluno ou já cursou o bacharelado, você sabe que esse é um nível mais a nível de bacharel, o nível mais estreito aí, tá bom? E aí eu fecho aqui falando sobre esse versículo 18 e 19. Então o Senhor terá zelo, então o Senhor responderá. Mediante a isso. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você busca de resposta, não sei o que você busca de comprometimento com a sua vida, mas uma coisa eu posso te garantir e te assegurar. O Senhor é um Deus que responde. O Senhor é um Deus que garante. O Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é um Deus que tem zelo pelos seus. O Senhor é um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus que opera e é um Deus que é capaz. Deus, ele te ama, Deus ama a sua família, Deus nos ama. Mas Deus também, ele requer de nós um posicionamento diferenciado do mundo. Por isso fomos chamados à sua imagem e semelhança, não somente para vivermos uma vida esperançosa pelo arrebatamento e pelos céus, mas também nesta terra, enquanto aqui vivermos, enquanto aqui estivermos, sermos representantes dos céus como agência de Deus na terra. Por isso que eu sempre falo nos assuntos temáticos sobre escola bíblica dominical, que a escola bíblica é a igreja recebendo a igreja preparando a igreja tratando a igreja ensinando a igreja. Então, uma vez que eu entendo isso, eu consigo partir do princípio de que a palavra de Deus pregada é a fonte de todas as coisas. E a escola bíblica dominical, também como uma fonte secundária, ela é uma fonte. A fonte primária é a palavra de Deus. A fonte secundária é a escola bíblica dominical, juntamente com a igreja. Então, não se separam. Igreja e escola bíblica dominical não se separam. São situações diferentes dentro de uma mesma
criação, dentro do mesmo propósito. Então, que Deus possa te abençoar ricamente. Se você quiser deixar algum comentário, se você quiser fazer algum comentário inbox, ou seja, no meu privado, você pode entrar em contato com a gente. Esse vídeo eu vou subir para o YouTube e que Deus possa te abençoar de uma forma grandiosa e que você seja bênção aonde você for, aonde você estiver. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, seus projetos, suas empresas, seus empreendimentos, porque você é bênção do Senhor e Deus tem coisas grandes para fazer. Mas lembre-se, é preciso que você entenda que essa vida é passageira e o céu está sendo a cada dia mais e mais povoado e precisamos ir para lá. Somos cidadãos do céu. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. Aqueles que estavam no Velho Testamento, no seio de Abraão, já estão lá na glória, aguardando a igreja. Aqueles que dormem no Senhor, que morreram no Novo Testamento, estão aguardando lá também. E a cada dia um salvo, um justo, que parte, né, é promovido, é chamado às mansões celestiais, é mais uma pessoa a povoar ali o seio de Abraão, e em breve entraremos todos juntos para as bodas do Cordeiro. Mas antes disso, teremos ali o tribunal de Cristo, onde receberemos os nossos galardões. Por que eu citei os galardões? Serão as compensações por aquilo que fizemos de coração puro e genuíno para o Evangelho, para o nome de Cristo, para a propagação do Evangelho, do Reino de Deus. Então isso será medido lá, ok? E seremos galardoados. Seremos galardoados. Receberemos galardões. E aí sim, depois desse processo, entraremos para as bodas do Cordeiro. Muitos por aí acreditam que a igreja vai passar pelo início e meio, até meio período da grande tribulação. Não vai. Já disse isso aqui. Não vai. A igreja será tirada antes da grande tribulação. Isso é muito claro nas cartas. Ali Paulo fala sobre isso. É muito claro em relação às intenções de Deus para com o seu povo e de Cristo perante a sua igreja. Então não há dúvida, não há sombra de dúvida. Independente de você crer ou não, eu quero te dizer que você e eu seremos arrebatados. E esse dia pode estar muito mais breve do que pensamos. Por isso precisamos estar preparados para o arrebatamento. Ele pode acontecer hoje ainda. Posso nem concluir esse vídeo aqui e Jesus ter voltado. Então, se você, igual a mim, espera o arrebatamento da igreja para sermos tirados desse mundo, continue fazendo a sua parte, apregoando o evangelho da salvação, o evangelho do reino, o evangelho de renúncia. Porque esse evangelho de facilidade que pregam hoje aí não é um evangelho cristocêntrico. É um evangelho que pode ser chamado de qualquer coisa menos cristocêntrico. Porque Cristo não pregou só prosperidade. Cristo não pregou só promessas. Cristo não pregou só bênção. Cristo pregou renúncia. Cristo pregou momentos de amargura, de tristeza. Pregou que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E uma vez que Ele venceu o mundo, nele podemos vencer também. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa e que Cristo possa frutificar na tua terra. Que Ele possa prosperar naquilo que você plantou e possa multiplicar os frutos que vão sair dessa colheita, né? Que Deus te abençoe grandemente. Se você quiser nos convidar para estarmos indo na sua igreja, pregar a palavra ou fazermos parte de uma escola bíblica, eu estou aberto, quero te ouvir. Eu sempre falo muito isso aqui. Meu objetivo não é nunca cobrar, não sou muito a favor disso, mas às vezes a gente coloca preço não na palavra, mas por causa da questão do translado, combustível, viagem de avião, tudo isso é caro. Lógico que aqui na região que eu moro, eu falo com os irmãos, não se preocupa não, a oferta que você puder me dar vai ser aquilo que Deus vai tocar no seu coração
dentro da possibilidade da igreja, que a igreja está acostumada a fazer, e eu vou ser muito bem abençoado. Já preguei em locais que me deram um vale transporte de papel para vir embora para casa. Já preguei em vários lugares que não tinham condições de me dar uma oferta, fazia um lanche e pronto. Mas existem muitos oportunistas, tá? Muitos oportunistas que te chamam, que sabem que você não vai cobrar, sabem que qualquer valor que colocar você vai aceitar, por você achar que você não tem agenda ou que você não tem compromisso, e te convidam em cima da hora. Então, quando você pega e faz uma experiência, pega para essa pessoa que faz isso, que não está valorizando a sua chamada, não valoriza o seu ministério, mas simplesmente quer usurpar do seu tempo, do seu conhecimento, da sua disponibilidade. Pega para essa pessoa e fala assim, tá, eu vou, mas eu preciso de X de valor, porque eu não estou trabalhando, porque eu tenho despesas, porque vai ser difícil chegar aí, nesse momento eu estou desprovido. Coloca isso para essa pessoa. Se ela realmente valoriza o seu ministério, o seu chamado, o seu conhecimento, ele vai investir. Senão ele vai te dar uma desculpa. Já aconteceu isso comigo. Alguém que só queria me usurpar, só queria fazer, tirar proveito, ok? Não só de mim, mas de outras pessoas que eu conheço em relação a essa mesma pessoa. Não vou citar nome por ética, e porque o objetivo nosso não é se tornar aqui pedra no sapato de ninguém. Mas estou te mostrando uma realidade, ok? E aí essa pessoa só me chamava quando tinha urgência. Só me chamava domingo meia-noite para segunda-feira à noite. Só me chamava quarta-feira, meio-dia, para pregar quarta-feira à noite. Porque ele sabia que eu tinha um conteúdo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, porque senão não faria. Não colocaria alguém despreparado diante de uma necessidade. Então ele sabia que tinha um preparo, que podia contar, e sabia que eu não estaria cobrando a ele. Nunca cobrei, né, a esse ministério e a esse pastor. Então sempre me chamava. Até um dia que eu disse para ele, falei, eu preciso dar um não nisso, eu preciso dar um basta nisso. Se a pessoa quiser me valorizar como pessoa, como meu ministério, ela vai ter que entender que eu preciso de prazo. A palavra de Deus não pode ser assim. Eu preciso de um prazo. Uma coisa é alguém marcar com você, desmarcar em cima da hora, você precisa de alguém. Outra coisa é você só chamar uma pessoa quando surgem as oportunidades de furo, ou porque você não pode estar. Então, aí é algo muito vago. E deixar bem claro que eu precisava de um tempo para preparo. Pelo menos uma semana. É para outra quarta, me chama nessa quarta. É para outra terça, me chama nessa terça. É na outra quinta, me chama nessa quinta. Dá um prazo, pelo menos de uma semana, para que a gente se prepare em busca. Não é igual o fast food, que você bota no micro-ondas, aperta o botão, pi, 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 e a palavra está pronta. Não, eu preciso buscar. Eu tenho aqui, ó, declaração de fé. Eu tenho a Bíblia João Ferreira de Almeida. Eu tenho aqui a Bíblia, por exemplo, que você vai observar. Eu vou até abrir para você ver aqui, ó. A Bíblia Pentecostal, né? Nós temos a linguagem, né, pentecostal. A capinha está bem gasta, por isso que eu abri para você dar uma olhada. Eu tenho uma versão também, João Ferreira de Almeida, mas um pouco mais antiga. Para você ter uma ideia, essa versão aqui, ela é mais recente, ela é de 2008. Essa aqui também, deixa eu ver, eu acho que também é bem recente. Não, essa aqui é de 95. 95, eu me converti em 94. Essa aqui é de 95 e essa aqui é de 2008. Por mais que seja João Ferreira de Almeida, você pode encontrar alguma variação de um texto para o outro, uma explanação de uma forma para outra. Como já existe hoje Almeida Revista e Corrigida Atualizada. Almeida Revista, Corrigida e Atualizada. Olha que interessante. Então, você precisa se preparar. Então, essa pessoa nunca mais me convidou, porque eu disse para ela o seguinte, não, desse jeito eu não vou mais. De uma forma educada. Disse, olha, eu preciso disso. Eu preciso de um translado que me pegue na minha casa e me traga em casa de volta. Ponto. É o básico. Ou então que arque com o combustível do meu veículo. E eu preciso de uma oferta. Porque eu não estou trabalhando. Disse isso para essa pessoa na ocasião. Aí essa pessoa nem me respondeu. Nem me ligou. E existe um outro lado também, tá? Existem algumas igrejas grandes que estão acostumados a levar pessoas de renome que recebem a tua indicação.
Aí quando te ligam, fala assim, quanto é que você cobra? Aí você fala assim, pô, não cobro nada não, rapaz, pelo contrário. Eu venho com amor, eu quero só que você arque com os custos. Eu disse isso para uma igreja de um outro estado e a pessoa ficou espantada, porque ela estava acostumada a lidar com pessoas que cobravam, de repente, hotel, casa, nada. Eu durmo até no carro, durmo até no banco da igreja. Eu durmo na casa do irmão se ele quiser, não se preocupa com isso. Eu vou no mesmo dia e volto no mesmo dia para diminuir a despesa dos irmãos. Tudo pela obra, pela chamada. Só que aí eu percebi, e alguém já tinha me dito isso, se você não cobra, ninguém te chama. Se você bota lá 3 mil reais, 5 mil reais, estou dizendo que não tenha valor, que cada um põe preço naquilo que quer, né? Como se fosse uma mercadoria, talvez, e eu não vejo dessa forma. Existem pessoas que são itinerantes e que precisam da itinerância, depende daquilo ali para viver, e foram chamados para viver aquilo por Deus. Agora, o valor que eles cobram, o cálculo que eles fazem, a justificativa de cobrar X valor, isso é com eles, não é comigo, eu não entro nesse mérito. Nem critico, porque cada um olha do jeito que quer. Mas existe hoje em um mercado que se você não bota um preço, ninguém te valoriza. Se você diz que não cobra, as pessoas nem te chamam, porque elas associam ou vão colocar de uma forma amarrada. Quem cobra caro é porque tem muita coisa para ofertar. Esse é o evangelho que estão pregando por aí. Se você cobra 10 mil para estar numa igreja, é porque você vale a pena. Você tem uma boa palavra, você tem a unção de Deus, você tem a presença de Deus. E não é assim. Qual é a garantia que você tem de pagar 10 mil para um pregador que Jesus vai estar lá, que Jesus vai se manifestar, que Jesus vai usar? Tem gente aí que recebe 5, 10 mil por mês, 15 mil por mês e 5, 10, 15 mil por mensagem. Existem pessoas que vão cantar na sua igreja que não tem vida no altar, não tem vida santa, não estão buscando a presença de Deus, só estão fazendo aquilo de um comércio e recebem às vezes 15 mil, 20 mil, 50 mil por um, entre aspas, show num culto que faz. Se é certo ou se é errado, eu não vou fazer esse julgamento. Eu não quero fazer e te convido a não fazê-lo também. Cada um gerencia a sua vida e seu comportamento como acha melhor. Mas eu procuro sempre viver assim. Se você quiser que eu esteja indo na sua igreja, eu irei. É só você arcar com a minha ida e o meu retorno. E se você sentir no coração de me ofertar com uma bênção, pode ser desde uma caneca, uma lembrancinha, um salgado, uma coxinha de galinha com um cafezinho, um pãozinho com manteiga, não importa. O que importa é que está no teu coração, a tua sinceridade. Tem pessoas que você vai que vão te abençoar com o que não podem. Também não é vantagem. Existem igrejas que o dízimo suado dos irmãos, aí o pastor pega aquele dízimo e traz uma pessoa para pregar, paga 5 mil essa pessoa. Só que o dinheiro não sai do bolso do pastor, sai do dízimo e das ofertas da igreja. E isso aqui, eu abri um parente, pastor, o dinheiro não é seu, pastor, o dinheiro é da igreja. Mais zelo pelo aquilo que é da igreja. E outra, mais liberalidade com aquilo que não é seu. Tem pastores que não investem na obra porque dizem, não, eu vou gastar muito. Vai tirar do seu bolso? Não, é da igreja. Se as contas estão em dia, faça investimento. Existem relatos de pastores que fecham o mês com a conta positiva, ou seja, pagam todas as despesas da igreja. O que sobra, eles investem no reino. Compram cesta básica, compram instrumento, investem na vida de pregadores locais. Essa história de que pregador local não precisa ser abençoado, isso é mentira, é conversa. Você é pregador local, Deus pode te honrar na sua casa. Por que não? Por que não abençoar um obreiro da congregação que veio pregar na sede? Toma aqui, meu irmão, 50 reais para você voltar para sua casa. Tem congregações que são distantes, mais de 50 km, mais de 30 km. O obreiro vai pregar com a convocação do líder. Por que não dar a esse irmão, obreiro, dirigente de congregação que veio pregar na congregação, na matriz, por que não dar uma oferta para esse irmão? Dizer aqui, toma aqui, meu irmão, uma oferta. Tem pastores que dão 300 reais de ajuda de terno e de combustível. Não é 300 para cada, é 300 reais só para que a ajuda de terno, ou seja, para que o obreiro, o dirigente de congregação possa estar ataviado, ou seja, estar bem vestido, e para ter combustível durante 30 dias, 31 dias, para visitar os irmãos, levar ceia nos irmãos, visitar os doentes, fazer a obra.
e estar nas quartas-feiras e domingo. Cara, isso é muito pouco, isso é quase ridículo. Pergunta para um pastor presidente que dá R$300 para um dirigente de congregação, quanto é que ele ganha por mês? Quanto é que ele gasta de combustível do dinheiro da igreja? Se você bota combustível com o seu dinheiro, tudo bem. Mas se você bota combustível, manutenção do carro, ok? Com o dinheiro da igreja, meu irmão, o carro da igreja é da igreja. Sabia disso? Se um irmão passou mal, o pastor pode levar aquele irmão no hospital com o carro da igreja. O carro é da igreja, não é do pastor. Ah, o carro do pastor, o carro da igreja. A igreja só franqueou, só emprestou, só doou para que ele utilize. E o correto é quando esse pastor jubilasse, ele devolvesse o carro à igreja. E aí, se agíssemos desse jeito? Pastores que têm 1, 2 carros, ele tem um carro, a esposa tem um carro e ainda usa um carro da igreja. Usa o carro da igreja para fazer compra do mês, para viajar, tendo o carro, às vezes, 0 na garagem. Isso é correto? Eu não estou aqui para entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo para você é que quando aqui em Joel, capítulo 2, você vai observar no versículo 17, chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, é sobre isso. Parece que eu fugi do assunto? Não fugi não, eu estou nele. Porque quando corta na nossa carne, é que a gente sente o quanto afiada é a faca. Entende? Por isso que eu disse aqui, falei isso numa live recentemente que eu tive de um pastor amigo. Existem mensagens que você não pode pegar em determinados lugares mais. E eu ainda creio que a palavra de Deus ela é inerrante e ela é revelada pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Então, todas as vezes que eu subo no altar, eu busco falar o que a Bíblia quer que eu diga por meio do Espírito Santo no meu coração, no meu entendimento e no meu espírito. E se eu entendo isso, eu vou pregar o que a Bíblia ensina e não o que o pastor ou a convenção ou a coordenadoria ou quem está me convidando, o conjunto que está me convidando. Se eu faço isso, eu já não estou mais pregando a palavra genuína e pura. Eu estou até pregando a palavra genuína, mas ela não está mais pura. Ela está sendo corrompida por desejos particulares. E todas as vezes que a palavra de Deus é corrompida por desejos e convicções humanas, ela está sendo contaminada. Então, Joel hoje falou muito no nosso coração sobre isso. Parece que eu fugi, né? Não fugi não, eu continuo falando. Por isso que eu disse que aperta. Você e eu que fazemos parte de um ministério, você e eu que somos ministros, ministro aqui não é só o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo. Ministro aqui é quem exerce algum tipo de ministério eclesiástico, que você vai encontrar em Efésios capítulo 5, lá, Efésios, né? Você vai ver, não só no capítulo 5, Efésios capítulo 2, 3, 4, você vai encontrar essas diretrizes, ok? Se você abrir, eu vou fazer questão de olhar aqui com você, para você entender que o que eu estou dizendo aqui não é uma falácia minha, mas é uma exigência do reino. Se você observar no capítulo 1, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ok? Olha o versículo, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ok? Desculpa. E ele continua dizendo isso, versículo 5, versículo 6, que nos ressuscitou, que nos tirou deste mundo para nos fazermos diferentes. Ok? E ele continua seguindo aí. Capítulo 3, estou falando dos capítulos que eu citei. Capítulo 3, a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco, vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo,
o qual noutros séculos não foi manifesto ou manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido, ok? Revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, quem revela é o Espírito Santo, ok? A sua palavra inerrante. Claro que Cristo pode nos falar também e nos revelar, mas aqui ele é bem claro. Eu preciso ter a anuência e a participação do Espírito Santo nos meus sermões, senão fica apenas sendo palavras. E palavras não mudam, palavras não transformam. Palavras podem até arrastar, como dizem por aí, que palavras soam bem, mas testemunhos arrastam, né? É um conjunto. Palavra e testemunho vão convencer. Mas aqui, diferente dessa fala do mundo secular, a palavra diz que ela transforma, ela gera vida em quem a ouve e a pratica. Então dá resultados, ok? E estamos esquecendo disso como líderes, como obreiros. E eu vou chegar lá na parte do ministério. Aí ele continua falando no capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Quem chamou foi Deus, o Senhor. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele vai dizer aqui que há um só Espírito, né? Há um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa alma. Ele começa a falar. Se você abrir em Atos capítulo 4, 31, você vai ver lá, unidos em fé, unidos em oração, unidos em propósito. Você vai ver isso no capítulo 4, né? O capítulo 2 de Atos, capítulo 12, capítulo 4 de Atos, você vai ver isso. Tá? 4, 31, 32, 12, 5 ao 12, capítulo 2, do versículo 44 e 46, o 42 e 43 mais específico, tudo que eu estou falando com base aqui, tá? Para você depois entender e pesquisar aí, achar que eu estou falando da minha cabeça. Eu tenho um amigo que fala assim, rapaz, é difícil discutir e tratar de assuntos bíblicos com o Flávio, porque tudo ele leva para a Bíblia. Mas é verdade. A Bíblia responde por ela e você tem as suas convicções segundo aquilo que você acredita, segundo aquilo que você pensa e aquilo que você acha. Eu nunca vou mudar o que você pensa, o que você acha e o que você acredita. Mas eu vou pregar sempre a palavra dentro daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e dentro o mais próximo da sinceridade das Escrituras. Eu não tenho que inventar nada. E aí ele vai falar no versículo 11 sobre os dons. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por isso que eu falei no capítulo 4. Aqui está se falando. São ministros. Exercem esses ministérios, ok? Que são, vou repetir, apóstolos, é o ministério apostolado, não é apóstolo, não existe mais cadeira apostolada. Mas eu sou apóstolo fulano de tal, apóstolo fulano de tal, apóstola fulano de tal. Não existe respaldo para isso. Cada um faz daquilo que acha que tem que ser feito. Eu não estou aqui para criticar quem faz. Mas você dizer para mim que existe, eu estou provando para você que não existe. Existe o efeito do ministério apostolado. Você pode exercê-lo, sem problema algum. Ok? Mas se intitular apóstolo, não. Os apóstolos ficaram lá no início da igreja e ponto final. Ok? É igual alguém falar, mas eu sou bispo. É bispo? Bispo, biblicamente, é um presbítero. É um presbítero. Então, quando você diz que é bispo, você está se colocando abaixo de um pastor. E deve fazê-lo, tá? Porque o maior título, já falei isso aqui no início desse vídeo, o maior título que a Bíblia nos traz é pastor. Eclesiasticamente falando, é pastor. É o maior título. Eclesiasticamente falando, é pastor. Ok? E isso aí é fator inegociável. Independente do que você creia, não. Mas é o que a Bíblia nos fala e nos ensina. Segundo vários estudiosos, vários homens de Deus que passaram, isso é uma base. Mudou? Sim, pode ter mudado muita coisa, mas a Bíblia, existem princípios. Princípios bíblicos não mudam. O que muda são usos e costumes. Doutrina bíblica não muda. O que muda são as doutrinas voltadas aos usos e costumes locais, ok? Ou a doutrina local. Pegam a doutrina bíblica e adaptam a uma necessidade, seja ela dentro de um conceito de igreja como um conceito local. Então, mas princípios bíblicos e doutrinas bíblicas, elas não mudam,
Não mudam, são invariáveis, ok? Seja no início da igreja, seja no tempo atual, seja no futuro da igreja aqui na Terra. E aí ele vai citar sobre isso. Ele vai falar, olha que interessante, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Dos santos para a obra do ministério. Ok? Então você vai falar que ministro é só o pastor? Para com esse negócio, para com essa bobeira. Porque ministro aqui vai muito além do pastor. Ok? O ministério é composto por pastores e presbíteros. Esse é o ministério de uma igreja. Em alguns locais é cedido ao diaconato. Mas, por exemplo, reunião ministerial, segundo o estatuto da maioria das igrejas, segundo o regulamento da maioria das igrejas, e ministério é composto por pastores e presbíteros. Ok? Então, existem algumas reuniões ministeriais que são fechadas em que as mulheres não entram. É só você ver algumas convenções nossas. As mulheres não entram. As mulheres têm a reunião delas. Mas a reunião ministerial são pastores e presbíteros. Diáconos não são permitidos entrar. Podem até estarem lá como convidados, mas não têm direito a voto, não têm direito a fala na plenária e não têm direito a serem certificados como ministros, ok? Do Evangelho. Por isso que eu falo, ministério é uma coisa e ser ministro do Evangelho é outra. Não confundam as coisas. Não estou aqui para ensinar ninguém. Estou aqui só para esclarecer. E já fechando aqui, aí ele vai continuar seguindo para a edificação do corpo de Cristo. Então tudo que você faça, tudo que você pense, tudo que você venha idealizar precisa ser para a edificação do corpo de Cristo, não só para a sua edificação. Por isso que eu falei, volto lá, Joel capítulo 2, versículo 17 e versículo 18. Não, versículo 17, do versículo 11 ao versículo 17, em especial no versículo 17. Precisamos estar atentos. Falar só de coisa boa, que massageia seu ego, não faz parte de quem é o Flávio. Flávio Martins, você que já conhece, eu não estou muito preocupado com aquilo que pensam ao meu respeito. Estou preocupado em pregar o Evangelho. Mas assim as agendas vão faltar, líderes não vão te convidar, pessoas não... Eu não estou preocupado com isso. Não estou, sinceramente. Estou preocupado em falar aquilo que é real nas Escrituras. Tem gente que acha assim, mas você não pode falar porque você não tem um anel no dedo, porque você não fala grego, não fala hebraico, não lê aramaico. Rapaz, é uma grande bobeira, como se isso fosse me levar para o céu. Quantas vezes você prega por semana, Flávio? Isso não vai me levar para o céu. Mas se você não receber oportunidades nas igrejas que vão ter acesso a esse material, esse conteúdo, quantas igrejas eu tenho que visitar para ir para o céu? Gente, pelo amor de Deus. A fé e a obra andam juntos, mas a obra não salva ninguém. A fé sem obras é morta. Para um exercício cristão. Mas a fé por si, a fé como objeto de crer, como diz lá em Hebreus 11, a fé é fundamento, é base. É base. Agora eu preciso saber o que eu estou colocando em cima dessa base. Eu posso usar minha fé de uma forma negativa ou de uma forma positiva. Como você tem usado a sua fé? Como você tem colocado a sua fé em prática? Então, se a gente for falar sobre isso, a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre esses pontos. Ok? Por isso eu gosto de falar com base bíblica. Porque eu não vou poder te responder porque está gravado esse material. E geralmente eu boto o material gravado e boto lá, seleciono para não ter uma exclusão, né? Ou seja, não excluir com 30 dias, 60 dias, ficar direto lá. E também vai para o YouTube. Então esse vídeo pode chegar em qualquer lugar do Brasil, até fora do Brasil. Lógico que ninguém tem interesse em ouvir o Flávio Martins, tirando talvez um punhado de pessoas que caibam talvez numa mão, ou no máximo em duas mãos, né? Contando a quantidade, o quantitativo. Porque hoje em dia, infelizmente, existe muito isso. Você precisa ser figurão das redes sociais para te ouvirem. Eu não estou preocupado em ser figurão nenhum das redes sociais. Eu estou preocupado em viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Seja pelas redes sociais, seja por convite presencial, seja por telefone, seja no grupo WhatsApp, que eu tenho feito muito isso.
tenho pregado a palavra no grupo do WhatsApp. Então tudo isso é... Gente, hoje em dia, antigamente pregar o evangelho era só no altar. Hoje em dia você pode pregar o evangelho por meio da internet, como eu estou fazendo agora. Então, mas eu não tenho oportunidade. Cara, aqui cria oportunidade. Na minha igreja ninguém me dá oportunidade. Prega aqui. Ou você só quer pregar por conveniência? Só quer multidão? Alguém falou assim, mas Flávio, por que você grava lá, ninguém entra na tua live? Uma pessoa entra, 2 pessoas entram, 3, 10 pessoas... Eu não me preocupo com isso, gente. Eu me preocupo em ter o conteúdo lá. Se você quiser acessar, vai estar lá. Se você não quiser acessar, não tem problema nenhum. Existem outros conteúdos que você pode acessar. Isso não vai mudar quem eu sou. Agora, não pregar a palavra para aquilo que eu fui chamado, aí vai mudar em quem eu sou. Eu vou estar me rendendo. E, olha, não vos conformeis com este mundo, nem o que no mundo há. Ok? E aí eu fecho aqui no capítulo 5 que eu citei. O capítulo 5 é uma continuação. E aí ele fecha no capítulo 5, versículo 11 ao versículo 21. Eu gosto do versículo 19. Desculpa o áudio, o barulho. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, se você observar do versículo 11 ao versículo 21, ele vai estar falando no complemento a isso, completando isso. Por que eu não citei o versículo 1 ao versículo 6, que tem uma outra conotação? Ele vai dizer que são conselhos de Paulo, né? Ele vai colocar aqui. E ele vai dizer, sede, pois, imitadores, em amor. Ele vai falar, assim como Cristo também amou e se entregou. Ele vai falar assim, fugir da prostituição e da impureza. E ele vai dando sequência a isso aqui. Ninguém vos engane com palavras... Aí gosta aqui, ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ok? Então, por isso que eu citei que Efésios, não só o capítulo 4, mas o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, fala de uma forma muito dura. Só que aí quando você chega no capítulo 5, a partir do versículo 12, ele já muda uma conotação. Ele vai falar dos deveres domésticos. Capítulo 6, ele vai falar da armadura. E aí vai, né? Ele vai dando sequência aí. Por isso que ele fecha o versículo 24, que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Entende? Então eu gosto muito disso. Paulo, quando vai falar no versículo 16 do capítulo 6, ele fala assim, no demais, irmãos, sobre tudo que tem ouvido, ok? Eu quero dizer o seguinte, sobre tudo demais dito, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ok? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na fortalecer na promessa do homem, não é fortalecer nos recursos do homem, não é fortalecer na esperança do homem, nem na força do homem, mas é no Senhor. Então que esse vídeo aqui, que essa mensagem possa alcançar o teu coração e você possa ser alcançado. E repito, estou aqui para ajudá-lo dentro daquilo que for possível, dentro do meu nível de conhecimento. O que eu não souber, alguém fala assim, mas você falou algo e não estava preparado para responder. Gente, ninguém tem todas as respostas. Ninguém pode prever todas as respostas. Existem algumas técnicas humanas, né, que vão te ajudar a fazer uma leitura ou uma indução à pessoa a perguntar aquilo que você está preparado para responder. Algumas técnicas são utilizadas para isso. Neurolinguística é uma delas. Dentro do campo da ciência, né, da linguagem, você consegue persuadir as pessoas a fazerem as perguntas que você quer que elas façam. Mas a gente não está falando disso. A gente está falando de pessoas comuns, pessoas que fazem perguntas que estão dentro dos seus corações e não manipulam as respostas. Ou fazem as perguntas para tentar simplesmente criar uma situação constrangedora para aquele palestrante. Tem gente que é assim, que vai fazer uma pergunta já sabendo qual é a sua resposta. Sabendo a resposta daquela pergunta, mas quer saber o nível de conhecimento que se tem. Tem gente que faz isso o tempo todo para te testar.
Se tem um objetivo de ajuda, tudo bem, mas se não tem, isso é bobeira, ok? Que Deus te abençoe, vou encerrar por aqui, que o Senhor possa fortalecer o teu coração. Espero que de alguma forma essa palavra matutina possa ter te abençoado. Repito, o texto de Joel, capítulo 2, né? Joel capítulo 1 e capítulo 2. Também falamos aqui de Efésios, acabamos entrando também no assunto de Efésios para acimentar, né? Validar aquilo que falamos. Paulo, né? Escrevendo à igreja de Éfeso, aos crentes que estavam ali em Éfeso, a sua carta ou epístola de Efésios, capítulo 1 ao capítulo 6. Eu mencionei aqui para vocês, ok? Validando e convalidando as informações. Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui, irmão Flávio Martins. Se você quiser mais informações, quiser conversar mais conosco, quiser nos convidar para estarmos conhecendo a sua igreja, faça contato, chama a gente aí no privado. Eu estou aqui para te ajudar. Que Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus. Deixa eu orar por você aqui rapidinho. Senhor Deus e Pai, quero te pedir bênçãos para este irmão, para essa irmã que está assistindo essa live mesmo que gravada. Que o Senhor possa alcançar as necessidades. Talvez esteja precisando de uma cura, de uma bênção, de uma libertação, de uma porta aberta, de uma vitória. O Senhor Deus que faz, que opera e que é capaz. Que o Senhor possa abençoar as famílias em nome de Jesus. Eu te peço as suas ricas bênçãos, não só para mim e para minha casa, mas para todos aqueles que estão ao alcance da minha voz através desse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Até o próximo.